Olá pessoal, você sabe que o sentimento de reclamação constante pode interferir seriamente no seu estado vibracional? É sobre isso que nós vamos falar. Vem comigo! Bom, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou trazer um assunto muito interessante que acredito que deva levar todos vocês a uma profunda reflexão sobre as nossas atitudes perante a vida, principalmente sobre o estado de reclamação. Existem pessoas que constantemente estão reclamando de tudo, mas reclamando o tempo todo, criticando a todos, falando coisas desagradáveis, omitindo opiniões desnecessárias, que na verdade aquilo gera um mal-estar, gera um incômodo o tempo todo. E isso tem uma influência muito grande, não só no estado vibracional daquela pessoa, como das pessoas que estão à sua volta. Porque o pensamento, a palavra, emite energia. Então, eu entendo o seguinte, que o sentimento de reclamação é uma coisa que retarda muito o nosso progresso, retarda muito a nossa evolução e principalmente o nosso bem-estar. Porque é verdade, a realidade ela é o que é, já falamos sobre isso. Mas o importante é saber o seguinte, o que fazer verdadeiramente para mudar aquela realidade, para mudar aquela situação em que nos deparamos no nosso dia a dia. Você tem duas saídas, ou você enfrenta, se coloca à disposição para efetivamente ter uma ação sobre aquilo, ou você procura agir dentro do seu universo. Existem determinadas coisas que não basta reclamar. Nós temos que parar, pensar, analisar sobre aquele aspecto que está sendo apresentado e se fazer a primeira pergunta: eu posso fazer alguma coisa prática em relação a isso que está acontecendo? Eu posso mudar esta realidade? Eu tenho coragem, força, disposição, interesse em mudar aquilo? Ou vou continuar apenas falando por falar? Isso é uma coisa muito séria. Nos deparamos o tempo todo com pessoas que chegam perto da gente para reclamar de tudo, reclama do governo, reclama da família, reclama das pessoas, reclama do atendimento, está o tempo todo reclamando. Chega ao ponto de você, ao encontrar aquelas pessoas, você já sabe que aquela pessoa vai reclamar. Se está chovendo, reclama, se está sol, reclama, se está frio, reclama, se está ventando, reclama. Está entendendo? Então, isso é uma coisa que vai trazendo um estado vibracional muito pernicioso, muito prejudicial. E mais do que isso, essas pessoas que constantemente vivem reclamando, sem propósito, sem um desejo de agir para mudar a situação, elas só estão conseguindo uma coisa: abalar o seu estado vibracional no sentido de encontrar um enfraquecimento e, consequentemente, até ser vítima de doenças, de males para o seu próprio corpo, para o seu próprio espírito. E isso é muito sério. Então, uma coisa que eu vou orientar vocês, que eu venho praticando na minha vida, é levar essa pessoa a pensar qual é a ação que você vai ter. O que você pode verdadeiramente fazer sobre isso que você está reclamando? Você vai lá, vai falar com a pessoa, vai tomar alguma ação, vai fazer algum movimento, vai ajudar? Ou simplesmente vai ficar aí criticando a tudo e a todos sem tomar uma atitude? Porque as coisas, elas só mudam com ação. Não adianta. As coisas só mudam quando você vai ao encontro delas, analisando, refletindo sobre aquela situação e sobre as suas possibilidades também. O exemplo mesmo é a questão da política, da questão da atitude dos nossos governantes. Tem muita coisa que a gente não concorda, tem muita coisa que a gente acha absurdo, toda esse comportamento hostil, maléfico dos nossos governantes, que a maioria deles, não posso generalizar, não estão preocupados com o seu legado, que é cuidar do povo. Eles estão preocupados mais com a sua autorrealização, com os seus interesses.
ok? E aí, o que a gente faz? A gente fica reclamando só? Nós vamos tomar alguma atitude? Se você não é capaz de tomar uma atitude nesta proporção, pelo menos que tome uma atitude na sua dimensão, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade, alguma coisa que você possa realmente colocar em prática. Porque eu até acho engraçado que tem pessoas que têm a profissão de reclamar, adotam aquilo como uma profissão e de tudo tem que fazer uma crítica, tudo tem que reclamar, tudo tem que mostrar o lado ruim das coisas, quando na verdade, quando cada um de nós nos colocarmos numa posição de tentar extrair de todas as situações uma possibilidade positiva, aí sim a gente está contribuindo. Mas se o tempo todo ficar, isso mesmo, todo mundo é ladrão, todo mundo rouba, todo mundo isso, todo mundo aquilo, e eu não faço nada, de duas uma, ou eu vou me igualar àquela situação, tá entendendo? Ou eu vou me omitir, e vou ficar só falando por falar. E é uma coisa que realmente nós temos que tomar muito cuidado. Inclusive, é importante até na questão da religião, ou da crença de cada um, tudo bem, nós entendemos que pessoas que não aceitam a existência de Deus, que não aceitam a existência da espiritualidade, e aí vai depender do estado de evolução de cada um. Em contrapartida, nós vamos encontrar pessoas que mesmo não adotando nenhuma religião, nenhuma fé, são pessoas de um coração extraordinário. Isso não faz de ninguém melhor ou pior do que o outro. Mas o problema todo que eu trago para vocês refletirem é o seguinte: tem pessoas que fazem do mal, da reclamação, da injúria, a sua religião, que é pior. Aquelas pessoas que o tempo todo estão dizendo que não presta, que tudo é ruim, que estão querendo fazer o mal, que o tempo todo nesse estado vibracional, isso só traz coisas ruins para as pessoas. Então é importante que cada um de nós comecemos a refletir e até assim, se você não for capaz de levar aquela pessoa ao encontro de si mesmo, quando ela traz uma reclamação, quando ela critica, quando ela apresenta uma falha de alguém, a pergunta é na lata. Tá, o que você vai fazer a respeito disso? Você pode fazer alguma coisa? Vai tomar alguma atitude em relação à situação que você está apresentando? Sim ou não? Então, não vamos falar sobre isso. E aí, aos poucos, você vai mostrando àquela pessoa que ela precisa realmente rever os seus conceitos. Agora, trazendo um pouco da minha experiência. Vivi uma experiência no meu campo profissional, de uma profissional naquele ambiente, que ela já tinha passado em todos os setores daquela empresa. E o motivo dela ser retirada dos setores por onde ela passou, foi só esse. Era uma pessoa que vivia reclamando, criticando, reclamando o tempo todo. Ninguém aguentava mais. E finalmente ela foi parar no meu setor, sobre a minha responsabilidade. Aí eu já sabendo da história, né? Lógico que a gente tem que acolher as pessoas e procurar ajudar. Quando ela começou, aí eu virei para ela e falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, toda vez que você for pensar em reclamar de alguém, para e pensa, eu posso fazer alguma coisa prática e positiva e objetiva sobre isso que eu vou reclamar? Você faça essa pergunta. Se você não tiver uma resposta para aquilo, então não fala nada. Não fala nada, porque aí você vai estar ajudando, você está pensando, você está refletindo, você está vendo na sua visão que aquilo não está indo ao encontro dos seus princípios, dos seus valores, né? E você vai e coloca, só expõe uma crítica em função daquilo que são os seus valores, as suas crenças, que não muitas das vezes pode não ser a realidade. Então você pratique isso. Antes de falar sobre alguma coisa, criticar, pense primeiro se você vai trazer alguma contribuição. Se assim não for, é melhor não falar, é melhor não criticar. E aí, vocês vão observar o quanto que essas pessoas vão começar
a mudar. Na hora de abrir a boca, não, peraí, eu não posso falar mais nada. Até aconteceu isso, nós estávamos numa reunião, todos os técnicos reunidos e tal, e as pessoas falando, conversando. Num determinado momento, eu a vejo assim, ó, ela olha para mim e faz assim, né, porque ela pensou alguma coisa, ia criticar, mas lembrou do que eu havia comentado com ela. Isso é muito interessante, gente, porque nós precisamos de uma vez por toda trazer as pessoas para um ato objetivo, para um ato de mudança verdadeira e significativa, e não apenas falar por falar, porque de palavras, né? O mundo está cheio, muita gente falando muita coisa, mas sem uma ação prática. É isso que nós temos que buscar na vida. E dessa forma, quando você começa a refletir sobre isso e a praticar, você mesmo vai alinhando a sua energia, criando quase que um escudo contra essas pessoas, porque estas pessoas, ao perceber que você não dá eco, você não dá ouvido para aquele estado de coisa, elas naturalmente, ou elas se modificam para estar ao seu lado, ou elas se afastam. Naturalmente se afastam. Não que você deseje que as pessoas o tempo todo estejam se afastando de você, mas é um aprendizado que a gente propõe para que as pessoas reflitam sobre as atitudes em relação aos outros. Reclamação somente não muda nada. Nós precisamos de ação, tá ok? E hoje, ao falar sobre esse assunto, considerando o dia hoje, nós estamos nos referindo aqui à casa do cigano Pablo, que comanda aqui os ciganos do cais aqui na nossa mandala. E o Pablo, ele é aquela energia que fala exatamente dos princípios, dos valores morais, daquilo que você herdou dos seus pais, dos seus ancestrais, do seu aprendizado, no sentido de garantir esses princípios na condução de uma construção positiva, né? Tanto é que essa falange traz aqui, essa casa traz a ferradura, que é o pé no chão, é a luta, sabe? O cavalo, para andar e não ter traumatizado as suas patas, se coloca a ferradura nele porque ele vai andar por caminhos arenosos, caminhos penosos, mas ele tem que andar. Essa é a realidade, tá ok? Bom, eu queria lembrar vocês que estão aqui nos ouvindo, para dizer o seguinte, né? Eu tenho feito as previsões, né, que inclusive eu agradeço aí profundamente ao nosso amigo Marcelo, lá do jornal Povo Cigano, que tem dado uma cobertura extraordinária a esse trabalho, e as pessoas têm realmente dado um retorno bastante positivo. Mas na hora que elas escutam, né, elas colocam lá, ficam ávidas por saber, meu signo é tal, eu nasci no dia tal, e o que você pode dizer? É complicado a gente passar alguma informação assim, simplesmente pela internet. Eu tenho até respondido algumas coisas assim que eu percebo, dou uma resposta rápida para que a pessoa até se sinta, né, assistida e amparada, mas na verdade há necessidade para alguns casos de que se realmente se submeta a uma consulta com a mandala mística cigana, para que a gente aprofunde as coisas. É como, por exemplo, a pessoa assim, eu sou de Sagitário e o meu marido é de Escorpião, será que isso dá certo? Até os astrólogos vão dizer para vocês, calma aí, vamos ver quais são as outras influências que estão ligadas à casa zodiacal de vocês, a carta zodiacal de cada um de vocês, porque em alguns casos nós vamos perceber que as conjunções astrais podem trazer sim convergência. De repente o ascendente, a lua, o signo que representa a sua lua e os planetas podem fazer dessa junção uma coisa positiva, mas só olhando, só fazendo análise. Não dá pra gente fazer isso no chute. Não tem como você, isso é aquilo, porque não existe. Porque nós sabemos que nós vivemos num universo que ele é dinâmico, ele tem uma série de variáveis que tem que ser analisada para que você encontre o seu ponto de condução. Porque a única coisa certa na nossa existência se chama mudança.
nós estamos o tempo todo em mudança. A cada minuto, a cada pensamento, a cada estímulo que você recebe, provoca uma mudança no seu comportamento, na sua maneira de agir. Então, a gente precisa realmente ter um pouco mais de compreensão sobre isso e buscar a coisa mais consolidada, e buscar a coisa de uma forma mais integral. Tá ok? Então eu agradeço aí a vocês aí pela atenção, peço mais uma vez a todos vocês que continuem aqui assistindo o nosso canal, compartilhem com seus amigos, que eu tenho certeza que quando a gente está falando aqui, vocês vem à mente de vocês alguém, um amigo, um conhecido que esteja precisando ouvir essas palavras. E eu queria também, profundamente, compartilhar com vocês um pouco sobre essas experiências. Se alguém, por exemplo, com as coisas que são ditas aqui no canal, viveu alguma experiência ou tem algum comentário a fazer, coloca aqui embaixo nos comentários, que nós vamos trocar essa ideia aí, nós vamos trazer assim novas informações para vocês, principalmente até sugestões, assim, muitas dúvidas que surgem, as pessoas querem saber alguma coisa e eu estou aqui à disposição de vocês e estarei recebendo vocês aqui com muito carinho, tá? Com muita atenção que vocês merecem, tá legal? Então vamos agradecer aí a Jeulá, a Cristo Jesus, a Santa Sara Kali, aos nossos ciganos da luz divina, que traga muita paz, muita prosperidade, muita saúde, muito equilíbrio e força para todos nós. Tchau!